ainda continua sobre os aspectos quantitativos das soluções. Ontem ele explicou na aula do Centro de Mídias como que calcula a concentração comum e como que calcula a concentração em mol por litro. Tá? Quando a gente estava discutindo na nossa aula lá sobre solvente e soluto, a gente estava discutindo concentração comum. A nossa aula não chegou a falar na unidade concentração em mol por litro, mas é o que a gente vai ver hoje, se der tempo. Vamos correr aqui. Pronto, abrindo a tela. Conceitos iniciais. Eu vou falando e vai aparecendo aí, né? Um pouco que é atrasado, mas vai aparecer. As soluções estão presentes em quase tudo na nossa vida. Quando levamos um susto, por exemplo, não é difícil acontecer de alguém, né? Ela fala assim, ah, coitado, está assustado, né? Bebe um copo de água com açúcar para acalmar, né? Mas o açúcar não tem nada de calmante, tá certo? O que talvez não se saiba é que a água com açúcar não possui efeito de calmante. A água com açúcar, portanto, é uma solução, onde o açúcar foi dissolvido na água. Aí entra a nossa história, né? Nosso assunto. Solvente e soluto. Quem é o solvente? A água. Quem é o soluto? O açúcar. E a solução? A solução é a água açucarada, né? É só isso que a gente vai beber. A água está docinha, aí você pensa que relaxa e calma, né? E acalma. Quimicamente falando, o que pode variar é a concentração do açúcar, né? Alguém, ingenuamente, pode falar assim, coloca mais açúcar, ele ainda está nervoso, né? Ela ainda está nervosa. E aí a gente só vai aumentar a concentração de açúcar num solvente, que é a água, e talvez ela não consiga diluir todo o açúcar que você colocar naquele copo, certo? Então, quimicamente, esse é o nosso assunto, tá? Solvente, água. Soluto, açúcar. Solução, é a água açucarada, tá certo? Quanto mais doce estiver a água, mais açúcar está sendo dissolvido nela, certo? Ou seja, está aumentando a concentração dentro daquela solução, tá certo? O conceito de concentração é amplamente usado no nosso cotidiano. Cansamos de ver nos rótulos, né, de determinados produtos, suco concentrado, detergente concentrado, né, e concentração disso, concentração daquilo. Então, a concentração nada mais é do que como nós já vimos, né, em exemplos anteriores, a relação entre as duas grandezas. Nossa, tá eu aqui falando, né, de concentração e o assunto nosso envolve matemática. Porque para você entender química e física, você tem que entender os conceitos matemáticos. Senão você não avança na química, você não avança na física, né? Então aqui, olha, a relação entre as grandezas soluto e solvente. Isso aí nada mais é do que lidar com o assunto matemático chamado proporcionalidade, tá? É o que a gente vai ter que trabalhar na solução de alguns exercícios, tá certo? Então aqui, ó, vocês estão vendo a mãozinha derrubando o soluto no solvente. Juntou soluto e solvente, aí eu tenho uma solução, né? Olha lá, quase todas as reações químicas acontecem com reagentes dissolvidos em algum líquido, né? Aí volta o nosso assunto também do ano passado, certo? Lembra lá? A soma dos reagentes é igual à soma dos produtos, né? A lei lá de Lavoisier, a reação em ambiente fechado, então, é tudo isso, tá certo? Muitas das coisas que consumimos, remédios, bebidas e outros, também são soluções. Daí a importância de entendermos algumas coisas sobre soluções. Uma solução é sempre composta de duas coisas. Uma que dissolve, que a gente chama de solvente, né? Vai dissolver alguma coisa. E essa alguma coisa que ele vai dissolver é o que a gente chama de soluto. Ok? Continuando. No laboratório, as soluções
são normalmente preparadas através da dissolução de determinada quantidade de soluto em uma determinada quantidade de solvente. Tá? O conhecimento das quantidades do soluto, solvente e solução é o assunto que a gente vai tratar, né? E estabelece algumas relações matemáticas, como eu havia dito, certo? Para a gente poder denominar as concentrações dessas soluções. Bom, nós já vimos também, as principais unidades de concentração usadas no laboratório são concentração comum. Foi aquela história nossa lá, né, aquele exemplo lá do leite com pó de chocolate, misturando, fazendo achocolatado, certo? A gente simplesmente fez uma concentração comum ali. Concentração molar. Aí já entra uma unidade mais específica da química. Né? Fração molar, título e densidade. Tá? Nesta aula, a gente vai tratar apenas de dois assuntos: concentração comum e concentração molar. Os demais assuntos a gente vai aprender à medida que for aparecendo os conceitos lá da apostila, certo? Tipos de soluções. Podemos classificar as soluções de acordo com a quantidade de soluto presente. Tá? Então, olha no exemplo lá embaixo, mais uma vez. Né? O soluto amarelinho, né? O solvente azulzinho, a solução sendo misturada ali e uma precipitação lá no fundo, né? Que a gente chama de excesso. Ele não conseguiu, o solvente não conseguiu dissolver aquele soluto. Então, já está tendo um excesso ali. Tá? A gente estava falando também na nossa última aula lá de insaturada, saturada e supersaturada. Tá certo? Então, aqui, ó, tenha sempre em mente que existe um limite para a quantidade de soluto que pode ser adicionado a um determinado volume de solvente. Esse valor é o que chamamos de coeficiente de solubilidade. Lembra aquele gráfico que a gente... Ó, o Tiago apareceu. Bom dia, Tiago. Aquele gráfico que apareceu naquele exemplo nosso, que eu falei assim, né? A capacidade de o solvente dissolver o soluto tem a ver também com a temperatura. Tá? Então, é o que vai acontecer. Né? Olha lá, pode ser adicionado a um determinado volume de solvente. Esse valor é o que chamamos de coeficiente de solubilidade. Um copo de água não pode dissolver todo o açúcar do mundo. Pode? Tem como eu colocar lá, por exemplo, não precisa ser todo o açúcar, né? Eu vou colocar 5 quilos de açúcar dentro de um copo de 200 ml. Consigo fazer isso? Não. Né? Aí eu vou ter aquilo que a gente viu, né, Jaque? Ó, super saturada, né? É quando eu não consigo dissolver tudo aquilo que eu estou jogando dentro do solvente, né? Então, vai chegar uma hora lá no nosso achocolatado que o chocolate não vai ser mais dissolvido. Aí ele vai se tornar um excesso. Ele se tornando um excesso, o que ele vai fazer? O chocolate não vai lá para o fundo do copo? Né? Às vezes a gente fica até esperando isso, né? Toma a solução lá, que é o achocolatado, e depois vira o copo assim, fica lá de boca para baixo no copo, esperando cair o restinho lá. Então, aquele restinho lá é o excesso, não é? Continua. Outro exemplo. Vocês devem estar se perguntando aí, como é possível você ter uma quantidade de soluto superior a um limite? Se a palavra já diz, né? É o limite, não vai passar daquilo. Você está forçando a natureza. Não, vamos colocar mais, vamos ver o que acontece. E o que acontece? Ele vai se tornar um excesso, ele vai para o fundo do copo, ele não vai se misturar. Vai deixar de ser uma solução perfeitinha ali, certo? Então, aqui, as soluções supersaturadas, que contêm uma quantidade de soluto superior ao coeficiente, né, de solubilidade, são difíceis de preparar e são muito instáveis. Vamos entender isso. Imagina que você queira empilhar
pedras no seu jardim. E o máximo que você consegue empilhar são 4 pedras. Veja aí na figura que tem um monte de pedra empilhada ali, né? O cara fez mágica ali. Montagem de foto, certo, né? Todas as vezes que você tentou, o limite foi sempre 4. O que ele quer dizer com isso? Que por mais que você tenha se concentrado, né, você vai lá e põe, o limite são 4 pedras. Aí você vai lá e consegue empilhar 5 pedras, né? Aí vem um ventinho ali e derruba aquela quinta pedra, volta para 4 pedras, certo? Aí você, num lance de mágica, né, concentração ninja, você vai lá e empilha 6 pedras, né? Assim, nossa, consegui. E além do limite, né? Aí vai lá um mosquitinho, senta na pedra, cai 2 pedras, volta para 4 pedras. Tá vendo? Esse é o limite. Então, tudo que vai além do limite é o que a gente chama de supersaturada, tá? Então, esses conceitos sempre vão estar presentes nas nossas soluções, tá certo? Então, é isso que acontece nas soluções supersaturadas. Em condições especiais, conseguimos dissolver uma quantidade de soluto superior, né, ao nosso lá, como é que chama? A nossa solubilidade. Mas na primeira perturbação que acontecer, aquilo que excede precipita na solução, vai para o fundo da solução. É onde você percebe que ela está supersaturada, ok? Estou falando rápido, mas depois vocês vão ter todo o material em mãos aí. Essa curva de solubilidade, olha só. A solubilidade varia com o tipo do soluto e do solvente. Isso é óbvio, né? Tem solvente que vai dissolver o soluto ali tranquilamente. Agora vai ter solvente que vai ter dificuldade de dissolver o soluto, certo? E vice-versa. Vai ter soluto que vai ser difícil ser dissolvido, tá? Além disso, o principal fator que influencia, como a gente já tinha falado, é a temperatura. O coeficiente de solubilidade pode aumentar ou diminuir com a temperatura, dependendo do soluto em questão, não é? Se a gente aquecer o nosso achocolatado, tem gente que gosta gelado, tem gente que gosta natural, tem gente que gosta quentinho, né? Então, a temperatura favorece essa dissolução, né? Então, essa curva de solubilidade, ela varia em função da temperatura, tá certo? Não podemos identificar ainda nela, né? Desculpa. Nela podemos ainda identificar regiões de saturação, tá? Então, olha só. No gráfico da curva de solubilidade, você vê aí para várias substâncias, né? Nitrato de potássio, né? Cromato de potássio, cloreto de sódio, aqui, como é que é aqui, né? Tem césio, sulfuro de césio, sulfuro, isso fugiu agora, né? Então, e cada um tem a sua curva de solubilidade, tá vendo? Ó? O nitrato de potássio, ele tem que ter aqui, ó, ele tem uma grande concentração e não tem uma temperatura tão alta assim, né? Mas olha esse último aqui, ele precisa de uma temperatura bem alta para poder, né, se concentrar, tá certo? Vamos lá. Como eu altero essa concentração de uma solução? Será que é possível, né, eu alterar a concentração da solução? Então, olha só o primeiro. Se eu aumentar a quantidade de soluto, o que vai acontecer? Vou derramar bastante chocolate no meu leite. Vai aumentar a concentração de chocolate, certo? Se eu aumentar a quantidade de solvente, né? Fala assim, você colocou muito chocolate, põe mais leite. Aí você vai pôr mais leite e, sem querer, derrama mais do que você queria. O que vai acontecer? O chocolate vai ficar clarinho, não é? Oi? Fala, já. Oi? Pano?
Tudo bem? Professor, eu falei que ia ficar ruim, né? Derramar mais leite. Então, a gente não está discutindo o gosto. A gente está discutindo o que vai acontecer, né? Se eu derramar muito leite, ele vai ficar fraquinho, não vai ficar fraquinho? Uhum. Ô, Pan, Oi. a sua professora Denise quer que você entre lá no privado para conversar com ela depois, viu? Que ela não Sim, está senhor. conseguindo conversar com você, tá? Então, Sim, senhor. voltando aqui, ó, né? O derramar leite demais significa que vai enfraquecer a solução, certo? E o colocar soluto demais significa que você vai aumentar essa concentração, certo? Agora, olha só a terceira esquisito. Diminuir a quantidade de solvente, né? Tem como você tirar o leite do achocolatado depois que você misturou lá? Não. É complicado, né? Não é em tudo que dá para fazer. Mas existe essa possibilidade? Existe. Se você pegar uma água salgada, por exemplo, e ferver aquela água salgada, o que vai acontecer com aquela solução? Ela não vai evaporar? E evaporando, não vai diminuir a quantidade de solvente, que seria a água, né? Dissolvendo o sal? Essa terceira opção aí é para um ou outro caso só de soluções, de concentração de soluções, tá certo? Então aqui, ó, estranhou a terceira opção? Né? Como alterar a concentração de uma solução? Tá vendo aí na imagem? Caminhão, né? Numa salina, tá? Dissolvo um pouco de sal, aqui é só um exemplo, tá? Tente em casa, se você quiser, né? Dissolva um pouco de sal de cozinha em um copo de água. Coloque a solução numa panela, leve ao fogo. À medida que a água evapora, por causa do aquecimento, né, a solução vai se tornando mais concentrada, né? Ah, está diminuindo a água, não é isso? Quando a gente vai fazer o café, põe a água para ferver, esquece que a água está lá fervendo. Quando você vai ver, a água diminuiu. Por quê? Evaporou, né? Evaporou, diminuiu a quantidade de solvente, tá certo? Essa é a questão. Esse é o processo usado aí na obtenção do sal de cozinha, correto? Bom, agora essa imagem também todo mundo já conhece, é o Pensador, né, de Auguste Rodin, certo? Não se trata de concentração mental, né? A concentração que nós estamos falando é concentração de elementos em química. Concentração comum, o que é mesmo? É a relação de massa de soluto presente numa solução e o volume dessa solução. Olha, chegou aí a nossa parte matemática, a fórmula. Tá? Qual é a fórmula para eu calcular a concentração comum? A massa do solvente dividido pelo volume da solução. Tá? Você pode até colocar aqui, ó, S solução, né? Massa da solução, e aqui embaixo, desculpa, massa do soluto, e aqui embaixo, volume da solução, tá? Para ficar mais fácil de entender, tá bom? Então, aqui, ó, essa é a forma que a gente vai usar para calcular a concentração comum, tá? Concentração comum. Sua unidade no sistema internacional, esse SI aí, não é SL não, viu? SI é sistema internacional. É quilograma por metro cúbico. Porém, a gente já viu em vários exercícios da nossa apostila, principalmente do ano passado, que ela pode ser expressa também em gramas por litro. Tá? Outras unidades usadas: grama por mililitro, grama por centímetro cúbico, quilo por litro, certo? Aí vocês vão ter um trabalhinho. Toda vez que a unidade estiver diferente, para quem assistiu a aula de ontem, vai ver que você vai ter que transformar as unidades em numa igualdade, né? Você vai ter que fazer com que elas fiquem iguais. E isso aí já entra o papel da matemática. Como que eu faço a transformação de unidades? Aí vocês vão ter que resgatar a matemática lá do ensino fundamental, tá certo? Em algumas atividades, como análises clínicas, né, análises clínicas, são usadas essas variações, como grama por 100 mililitros, grama por 100 centímetros cúbicos e
decilitros, né? Esse DL aí é decilitros e assim por diante, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui, concentração comum, tá? Se a gente dissolver 20 gramas de sal de cozinha em 500 ml de solução aquosa, aí ele pergunta, qual é a concentração de sal nessa solução? Opa, qual é a concentração? Qual é a fórmula mesmo da concentração? Né? E esqueci, professor, né? Não estou anotando aí. Aqui, ó. C igual a M sobre V. O que é C? Concentração. O que é M? Massa do soluto. O que é V? Volume da solução. Tá certo? Então, voltando lá no nosso exemplo, né? Olha lá. Massa M1. 20 gramas de sal. Volume, tá vendo? Ele já está falando lá, 500 ml de solução aquosa, certo? E pergunta qual é a concentração. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar o ml em litro. 500 ml, fica fácil, né? 500 ml, meio litro. Então, eu só vou dividir ali 20 gramas por 0,5. Ah, sabe, mas não vai dividir por 500? Não, porque 500 está em ml. E a unidade que a gente usa para concentração, né, é mol, ó, né? É gramas por litro, perdão. Tá? Então, eu tenho que transformar. O que está em ml vai ser transformado em litros. Apenas isso. Gente, aplicação simples de fórmula, tá certo? Então, aqui, ó, concentração comum, exemplo. Outro exemplo. Eu tenho um frasco de remédio que informa o seguinte, 50 miligramas por mililitros, né? 50 mg por ml. Aí ele pergunta, quantos miligramas do soluto há em cada ml? Gente, segundo ano, olha só, 50 miligramas por... Tem algum número aqui junto com ml? Tem? Não. Não. Então, se não tem nenhum número grudado no ml, o que eu entendo? Que o valor que está ali do ladinho dele aqui, bem na frentinha dele aqui, ó, logo depois da barra, 1, certo? Então, olha lá, quando ele pergunta quantos miligramas do soluto há em cada ml, ele quer saber em cada 1 ml. Ele já está falando, olha lá, 50 miligramas barra. Significa o quê? Por, né? Olha lá, 50 gramas por ml. Então, qual seria a resposta? 50 miligramas para cada ml de solução. Tá vendo? Muitas vezes você pensa que é uma resposta complicada, mas é o óbvio, né? E às vezes a gente não enxerga o óbvio. Agora, ele está perguntando aqui, ó, quantos miligramas de soluto há em meio litro? Então, eu tinha 1 ml. Meio litro são quantos ml? Ah, apareceu lá, né? Tá vendo? Ó? 500 ml. Tá? Então, aí você vai fazer a regrinha de 3, certo? Como que é a regrinha de 3? Se 1 ml cabe 50 mg, em 500 ml vai caber x mg. Aí a gente resolve a regrinha. E quantos miligramas vai dar ali, então? 25.000 miligramas. Tá vendo? Bom, vamos para a concentração molar agora, segunda parte. Tá? O que é a concentração molar? Ou, que eles chamam de molaridade. Gente, vou falar de novo. Qualquer dúvida que vocês tiver, é só voltar 2 aulas atrás, tá? Eu vou passar todo certinho o endereço para você clicar, abrir a aula no YouTube. Toda dúvida que você tiver, você volta lá, põe no YouTube a aula e pega a parte que o professor está explicando lá. Né? Concentração molar, concentração comum, troca de unidade, igualdade de unidade e assim por diante. Tá certo? Então, aqui, ó, essa unidade, né, de concentração molar ou molaridade, ela é específica no tratamento da química, né? Então, ele diz aqui, ó, essa unidade deve ser especificada
E pode ser um átomo, pode ser uma molécula, pode ser um íon, um elétron, um fóton, tá vendo? Então, a química às vezes tem disso, tá? Ela vai, né, se estendendo, tá certo? Outra tela, concentração molar. A constante de Avogadro, que a gente viu ano passado, né? Aquele 6 vezes 10 a 23, tá certo? Então, quando ele fala em concentração molar, a gente vai acabar dando resposta assim. E veja você que esse 6,02 vezes 10 a 23, ele está na notação científica, que é outra linguagem matemática que a gente vai trazer para a química, tá? Então, aqui, ó, sabendo que N1, o que é N1? É a relação entre a massa do soluto e a massa molar. Tá? Então, agora, ele está vendo aqui, ó, concentração molar. Essa fórmula azul aqui é para a gente calcular a concentração molar. Então, ele especifica ainda. O que é o N1? Massa do soluto. M1, né? Aqui, ó, M1, massa do soluto em gramas. EMAN 1, massa molar do soluto, em gramas por mol. Então, se tiver em gramas por mol, a unidade, você já sabe, é a massa molar do soluto. Tá? Se tiver só em gramas, é apenas a massa do soluto. Então, tem diferença. Massa do soluto, massa molar do soluto. Só prestar atenção nas unidades ali. Tá? E o volume da solução? O volume é dado em litros mesmo. Tá certo? Então, aqui, ó, concentração molar. Exemplo. Qual é a concentração molar de uma solução com volume de 250 ml com 26,8 gramas de cloreto de cálcio? Então, veja você. Primeiro, ele vai pegar a massa atômica, assunto também conversado na última aula. Tá? Qual é a massa atômica do cloreto de cálcio? Aí você vai ver lá. Cálcio tem 1, cloreto tem 2. Então, por isso que está multiplicando por 2 aqui, ó. Então, vai dar massa molar do cloreto de cálcio, 111,1. Essa é a massa molar, tá? Gramas. Então, lembra o ano passado também? Tem algum número aqui dessa substância? Né? Não, então é um mol só. Senão aparecia aqui, ó, 2CaCl2. Aí seriam 2 mols. Então, como não tem nada na frente da substância, a gente diz que tem aqui, ó, 1 mol. Tá certo? 1 mol. E o N1? O que é o N1? O N1 era a massa do solvente lá. Tá? Então, aqui, ó, concentração com 26,8 gramas de cálcio. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Lembra da fórmula lá? Né? 26 dividido por 111 vai me dar a concentração molar. O que é mesmo? C igual a M1 sobre volume. Tá? Então, vamos lá. EMAN 1, M1. Tá? Então, fica assim. Opa, aqui, ó. Tá vendo? Massa, né? Aqui, gramas do cloreto de cálcio, desculpa, dividido pelo volume. Ah, detalhe, hein? O volume está em ml, tá? E eu tenho que transformar o volume em litros. Veja que aqui, ó, ele escreveu 0,250. Então, primeiro eu tenho que transformar as unidades. Depois eu tenho que fazer a conta, tá certo? Aqui vão aparecer outros exemplos, né? E outros exercícios também, tá? Que eu vou passar para vocês. Aí vocês olham os exercícios, os exemplos, leiam direitinho, olhem a unidade, né? E qualquer dúvida, vocês perguntam para mim ali no particular, tá? Vou mandar um Google Forms para vocês de alguns exercícios também, tá? Então, o exercício que eu deixei é como se fosse uma receitinha ali de bolo, certo? Você não pode mudar os ingredientes,
senão você erra no seu bolo, tá certo? E eu preciso conhecer os meus ingredientes, porque senão eu faço outra coisa que não seja um bolo, tá certo? Acabou, é o fim e até a próxima aula. Tudo bem? Uhum.